Seja bem-vindo ao Etnias. Cá estamos nós de volta. Hoje vamos ter o cantor Storyteller com o seu primeiro projeto a solo, Lisbon City Finest, num estilo de hip-hop e rap. Mas para já vamos conhecer o livro Terror na Maternidade, que já vai na segunda edição e conta relatos de histórias verídicas de mulheres em trabalho de parto. Para isso tenho comigo a escritora Rosana António. Olá, Rosana, bem-vinda novamente aqui ao nosso Etnias. É um gosto tê-la aqui de volta. Quando cá esteve da outra vez, falou-se deste livro, já está na segunda edição. Portanto, falamos aqui de um projeto com sucesso e eu vou-lhe pedir para nos falar o que é que ele levou a escrever este terror na maternidade. Porque isto é assustador, terror na maternidade. O título pode ser assustador e eu acho que, na verdade, quando você tenta mostrar alguma coisa que você passou e não consegue, e as vozes dessas mulheres depois vão provar isso, você precisa alertar de uma maneira mais agressiva. E assim chama logo a atenção. E assim chama logo a atenção, porque se uma reclamação formal no hospital não chama a atenção, então nós precisávamos fazer uma outra coisa. Alguma coisa que nos tutelasse, que nos ajudasse. Quando precisávamos, é porque a Rosana também passou por um momento difícil na altura do parto, não foi? Foi. A minha filha Letícia tem 9 anos e na altura do parto fui para a maternidade Alfredo da Costa. Quero salientar que esse projeto não é um projeto negativo, porque ele é a favor de mulheres em trabalho de parto e não contra o sistema público de saúde. Sim. Que nós temos que elogiar até, porque o sistema público de saúde é bom. O que acontece? São equipes. São equipes boas e equipes más, são equipes que estão para aquilo, são equipes que não estão para aquilo. E naquele dia não estavam para o meu parto. Era uma equipe dirigida por uma médica e tinham lá assim uns 6, 7, 8 estudantes, que agora eu já não me lembro mais. Então já a nossa intimidade já vem violada por ali. Não que eu diga que não se faça, mas com respeito e com prudência. Eu acredito que a médica precisava mostrar poder naquele dia, então ela foi fazendo as coisas à maneira única dela. E digo dela porque a anestesista também andava contra o que ela estava a fazer, mas ela não aceitava aquilo. E eu tive ali agonizando 24 horas para minha filha sair a ventosa. Foi um risco grande, a epidural eu quis e a epidural não pegou, então foi praticamente sem anestesia. Eu acho que foi assim, foi um terror. E por isso eu não tinha palavra, eu não tinha outra palavra naquele momento para descrever. Depois tomou conhecimento de outras histórias. Foi. E depois o que eu fiz foi a tal reclamação formal, que nunca é respondida, e quando é respondida é de forma hilária. Então eu publiquei isso, tentei publicar isso em algumas revistas, e uma das mais conhecidas no tema, que foi a revista Pais e Filhos, abraçou isso e junto com o meu testemunho falou de outras mães. Então eu pensei, bom, agora acho que é hora de procurar essas mães para saber se realmente tem coerência aquilo. Né? Se tem coerência o que eu passei ou se tem coerência aquilo que eu senti e que tem que dizer não para isso. E percebeu então que havia... Percebi que haviam muitas coisas tristes, e ainda existem, mas a realidade tem sido mudada. Porque as mães começam a expressar desejos, coisa que antes a gente não fazia. Eu tenho aqui na mão esta primeira edição, onde vêm os relatos de 6, são 6? Esses são 9 mulheres. 9 mulheres. Cada uma com a sua história, cada uma com os seus dramas, não é? E depois temos já na segunda edição... Somos 14. Já são 14. Sim, o que aconteceu... Mas também existe aqui depois uma outra forma de olhar para o parto e de fazer um determinado plano, não é? Sim, que é isso que eu quero que nos fale. Então, o que aconteceu foi, na primeira edição já se falava do plano de parto, mas eu reforço muito mais agora. Eu tenho sido convidada para debates, para encontros, para cenas tristes, que é a angariação de fundo para crianças que perderam totalmente a mobilidade no parto. A mãe teve um parto infeliz e essas crianças não se mexem, não é? São vegetais, é muito triste dizer isso. Mas, então, me convidam muito como prevenção. Então, o plano de parto, o que é? É um documento informal, ainda não é um documento formalizado, nasceu nos Estados Unidos e ele serve para tutelar, para nos ajudar, ou seja, são os meus desejos lá dentro. Mesmo se aquela equipe não aceita, mesmo se o hospital não aceita formalmente, eles leem, eles tomam conhecimento e eles começam a pensar, essa pessoa não é totalmente ignorante sobre a matéria. Eu sei que nós não somos especialistas, especialistas são os médicos, mas a gente tem que deixar de acreditar que médico é Deus, não é? Então, assim, é claro que eu tenho que ter uma conversa com o médico, até mesmo sobre o historial familiar,
o que a minha mãe passou, as condições que eram, porque normalmente acontecem na família. Mas geralmente o médico que acompanha a partir de uma determinada altura a gravidez, em princípio não é o médico que vai fazer o parto? Depois pode não acontecer, porque pode estar de férias, pode estar no serviço de parto, pode estar... E daí a insegurança do sistema público de saúde, porque nós sabemos que pode acontecer. Então, estas histórias são só do sistema público? Todas elas. Todas elas são do sistema público de saúde. Em que as coisas não aconteceram conforme o que estava previsto? Sim, não correram muito bem por fatores de negligência médica e maus tratos. Então, o que nós vamos falar disso? Maus tratos, o que é maus tratos? Os maus tratos não é aquele trato com a grávida, aquela gentileza, mas é aquele despacha lá, entra ali, faz isso, faz aquilo, deixa isso, deixa aquilo. Mas faz isso. Nós falamos muito sobre isto, porque quando se entra num serviço de urgências, não estou a falar sequer de uma maternidade, num serviço de urgências, como as coisas acabam por ser tão... não quer dizer banais, mas aquilo é tão diário, acontece tanta coisa ali, que se torna, é habitual para as pessoas que mecânico. É mecânico e é habitual para as pessoas que estão ali. E infelizmente muitas das pessoas que têm que estar nas urgências acabam até por estar vários dias, não é? E até acabam já por relativizar determinadas situações. E quem está em dor, quem está em pânico, quem está a sofrer, olha para aquilo que está a acontecer com um outro olhar e que se calhar nem os maus são tão maus, nem os bons são tão bons. Está a perceber o que eu estou a querer dizer? Claro que estou. E é por isso que eu não fiz nenhuma crítica negativa ao sistema. Mas há equipes que não estão mesmo para aquilo. Equipes cansadas. Foi comprovado que muitos estão depressivos, ou seja, tem gente doente tratando de doente. E isso não é sã, isso não é saudável. Não é? Então, é assim, são pessoas que precisam ser tratadas, que precisam descansar, que estão ali horas e horas que não conseguem realizar o trabalho. Então, pessoas não podem perder vidas por isso. Eu não posso tomar uma atitude num momento sensível como aquele e uma criança sair, por exemplo, com um problema que eu nunca mais vou conseguir reverter. Ou seja, a família vai para casa com uma criança que vai ter tratamento para o resto da vida. Eu tenho caso nesse livro, tem uma mãe que foi para tribunal, porque realmente as reclamações era isso que eu ia dizer. São poucas. Essas queixas que são feitas nos próprios hospitais praticamente nunca dão em nada. E depois algumas avançam para tribunal, é isso? Algumas avançam para tribunal e eu espero que ela ganhe a causa, porque o caso dela era um caso de cesariana. E que ela ouviu de um médico, hoje cesariana já não dá mais, já tivemos muitas. Isso é uma frase isso é um terror. Você numa maca deitada e ouvir uma cena dessas... Ou quando já tivemos muitas, também se está a referir ao valor que já... Ao número, porque existe um número, existe. Eles dizem que não, mas depois, diante de uma grávida, soltam essa gafe. Quer dizer, hoje nós já fizemos muito, o limite de cesariana... Mas já fizemos muitas, nem é tanto pelo trabalho, não, pelo é o custo trabalho que aquilo tem. Exato, o que acarreta deve ter um limite, número X de... Mas também se costuma dizer, agora estou eu aqui a pensar... que há determinado, e tendo nós esta relação tão forte com a natureza, as grávidas, quando muda a lua, já se sabe que quando está quase, se muda a lua, que vem a bebê. Portanto, nesse dia, há de haver muitos bebés a nascer. Então, nessa altura, o limite das cesarianas é facilmente atingível. É fácil esgotar esse limite, claro que é. Então, o terror das mulheres de irem para o sistema público de saúde é esse. Eu, por exemplo, sou apologista do parto normal. Eu sempre quis. Não me interessava quantas horas eu tivesse ali, mas eu queria, sim, um parto normal. Dentro das normalidades, porque depois a gente precisa avaliar o conceito da palavra normal. E o que eu cheguei em conclusão com essas mães é que nós éramos 14 no livro. Nenhuma delas conseguiu perceber qual o significado da palavra normal. Porque tudo que se questiona é normal. Depois não há explicações. E eu sei que somos leigas. Falta aqui algo, uma proximidade maior, a parte humana tem que ser mais trabalhada. Exato. Eu acho que falta mesmo respeito. É respeito por aquele ser humano. Não é que a gente quer ser bajulada, eu escrevi isso no plano de parto. Bajulada eu sou em casa, pelo meu marido, pela minha filha, pelos meus amigos, mas eu quero ser respeitada. E eu acho que o mínimo que essas mulheres precisam é respeito. Agora, a minha sugestão é: faça esse plano de parto antes de ir para o hospital. Então, e acha que os médicos depois têm tempo de ler esse plano de parto? Não, eles leem muito antes. Eles leem muito antes porque você Sim, apresenta pode ser isso... ali na altura. Não, você apresenta isso um mês antes do seu parto acontecer. Mas antes do seu parto acontecer, esse mês antes, estão outros partos a acontecer.
E onde é que o médico vai arranjar tempo para ler o plano Não, de aquilo parto? vai para a ficha médica nossa, aquilo é passado. Isso eu te posso garantir, porque todos os médicos... Eu fui para as urgências como qualquer outra mulher. E todos os médicos tinham lido aquele plano de parto. Enfermeiras sabiam daquele plano de parto. Então já levava o seu plano de parto? Eu levei antes para o hospital. Vou antes? Porque a consulta acontece um pouco antes no hospital, Sim. então você tem esse tempo. Entreguei. Então aquilo foi lido, sim. Foi? Foi. Foi lido por todos, porque todos comentaram no dia. Até uma coisa que eu tinha pedido. Então vamos lá ver em que consiste o plano de parto. Consiste? Você, por exemplo, já ouviu falar das epísios exageradas, né? A episiotomia, aquele corte exagerado, que muitas vezes a mulher fica sem sentar meses. Aquela dor, muitas vezes, atrapalha uma relação sexual. Sim. E essa epísio, ela vem sendo concebida em hospitais públicos de maneira exagerada. Né? Mas não é quando aquele fala corte... público, nós também acontecem situações em hospitais privados, Claro, não é? claro que acontecem. Mas o meu Depende muito trabalho... das pessoas que estão a trabalhar. Eu não posso falar, o meu trabalho foi feito em relação aos... Exato, Sim, então sim, eu estou a falar disso. Portanto, esses cortes... Esses cortes são abusivos e às vezes desnecessários. Porque às vezes se existe um trabalho para uma certa dilatação, não é necessário. O que eles alegam? O cordão umbilical da criança é curto, então para a criança não sofrer, vamos fazer um corte para ele sair mais fácil, não é? E é recente. O parto normal, ele deixou de existir. Eu acho que o justo é a gente falar de parto vaginal ou cesariana, não é? Porque aí nós somos mais justos com quem está ali deitado também. E a nossa necessidade... Mas isso acontece de há quanto tempo para cá? A sua filha tem 9 anos. A minha filha tem 9 anos, mas eu tenho história nesse livro de 50 anos. Não é? Então, assim, triste. É um pouco triste isso. Até hoje nós não passamos por isso. Isso é uma certa mutilação que em alguns países é proibido. Sim. Não é? Mas, tirando isso, tem muitas outras coisas. Essa é a manobra fetal. Porque enquanto você faz comigo... é mais fácil, mas e com o filho? A manobra fetal, a criança tem o risco de ter paralisia, no caso dessa criança que avançou para tribunal, imobilidade do braço direito, porque da coluna, então rompeu-se um tendão aqui, e ela não recebeu explicação nenhuma, foi como se a criança tivesse sido gerada já naquele estado, e não foi bem assim, né? Tem as ecografias, ela tem prova. Isso, pois há formas de o provar, Sim, não é? ela tem prova de tudo isso, ela tem toda a papelada em dia, ela tem tudo. Mas hoje, para você avançar, por exemplo, por uma causa dessas, você gasta uma fortuna. Sim. Porque você precisa de relatórios médicos que custam caríssimos. E depois é utilizada muito, não sei se é utilizada muito ou não, embora errar é humano, mas no caso dos médicos o erro pode ser fatal, não é? Pode ser fatal. E o problema é esse. Eu acho que tem que se responsabilizar essas pessoas para minimizar o problema. Porque eles vão olhar para aquilo com outro tato. Eu vou perceber antes se dá cesariana ou não. O caso da Letícia, nas 24 horas, perceberam que era para cesariana. Mas era muito tarde, a menina já estava saindo. Então a anestesista discutia com a médica, dizendo, olha, já não dá mais tempo. E a gente esperou muito. Estava a ouvir e eu isso. ouvi a conversa. Porque eu acho que o desagradável é nós ouvirmos aquela conversa e não termos como resolver. Nós não podemos fazer nada. Nada, porque se você diz qualquer coisa, elas ficam chateadas, e foi o que aconteceu, porque eu disse, desculpa, me parece que vocês estão em dúvida sobre o que fazer, me parece que vocês não estão de acordo. E quando eu fiz essa pergunta, elas ficaram ainda mais irritadas. A anestesista foi embora, por exemplo. Ela disse, eu não fico mais aqui, e não ficou, foi embora. Aquilo parecia uma comédia grega, aquilo parecia era estranho, não dava para perceber se aquilo era terror ou se aquilo era de propósito. Depois eu percebi que a minha história ainda era menos triste do que histórias que eu tenho nesse livro. Porque há mulheres ali que sofreram ainda mais. Portanto, mais horas. Para uma grávida, ler um livro destes não é aconselhável? É aconselhável, sim. E vou dizer, teve uma grávida de 22 anos que levou esse livro para a maternidade, acabou de ler ele lá, e ela teve consciência. Por quê? São histórias que dão consciência para nós do que fazer, do que não fazer. Antes de ir para o hospital, eu aconselharia ler essas histórias, por quê? Porque tem ali diferentes tipos de problemas que você, dentro de um plano de parto, pode um pouco prevenir. Pode prevenir. E as pessoas te levam em consideração, sim. Porque o ser humano é humano. Eles te levam em consideração lendo. Quando eles leem isso... explica como é que se faz esse plano, sim, não é? Tem um modelo, isso tem. Olha, tem o modelo do plano, está nas últimas páginas, e esse modelo foi um modelo considerado. Cheguei nas urgências, o mesmo diretor da obstetrícia que tinha dito não posso aceitar planos de parto, porque chegam coisas hilárias aqui para nós. Sim. E chegam coisas abusivas,
que é a mulher que quer uma banheira de água quente porque ela só consegue parir com a luz apagada, porque a música tem que estar no tom. Os hospitais estão certos, desculpa lá. Isso claro. Também, não é? Então ele diz, deixamos de aceitar, porque era um copy and paste de tudo o que acontecia. Era quase cinematográfico. Era ridículo, né? Então esse livro não trata de ideologia. Por exemplo, a mulher que quer parir de gatas, ela que faça. Mas não tem médico preparado para fazer um parto da mulher de gatas. Esses médicos que nós temos no sistema convencional, são médicos preparados para fazer um parto na maca, decentemente ali. Agora, não discordo. Se quiserem parir, olha, onde quiserem, mas que não faça esse tipo de cena no hospital, porque atrapalha outras mulheres que estão ali pelo mínimo. E assusta. Temos que nos despedir. Portanto, parabéns. Esta era uma ideia que nós tínhamos falado e que vingou, já está aqui na segunda edição. Estão previstas mais histórias, têm chegado até si. As mães me pedem sempre. E o que acontece? É por isso, é para elas entrarem nas histórias, é que a gente tem feito outras edições. Outras edições. Sim. Então cá estaremos à espera. Boa sorte, continue tudo a correr bem. Muito obrigada por ter vindo até aqui alertar-nos para esta situação. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima.